E aí eu comecei a olhar esse planejamento da cidade, né, para entender qual é a relação, então, dessas áreas na cidade. Olha só, esse aí é um dos mapas que vai mostrar os remanescentes de Mata Atlântica em Salvador. Lembrando que 100% do território de Salvador está no bioma da Mata Atlântica e a gente tem o que? Uns 5%, eu não me lembro dos dados atuais, mas eu acho que é em torno de 7 a 5%. E há quem diga que isso é bom, porque se for olhar outras cidades, tem menos ainda. Para mim é uma vergonha ter que contar esses dados. E são umas manchinhas verdes dispersas, cada vez mais descaracterizadas. E aí mais um mapa de planejamento, onde a gente vai ver no plano diretor, que é muito chamado de PDDU, que é onde a gente vai ter as leis de urbanização da cidade. De urbanização, ela sempre vai ver tipo uma macro área urbana, mas ele também vê essas áreas ambientais que vão ser preservadas ou não. E aí a gente vai ver que essas áreas ambientais, que às vezes são APAs, às vezes são áreas de recursos naturais, elas não necessariamente vão bater com as áreas onde ainda existe vegetação. Às vezes sim, mas nem todo remanescente de Mata Atlântica tem alguma categoria de preservação. Pode passar. E mais, não adianta ter essas milhões de categorias de preservação, sendo que isso não significa nada. A gente vai entrar no planejamento da cidade, tem milhões de categorias, mas não tem uma política de cuidar dessas áreas, não tem uma maneira de entender essas pressões que essas áreas estão passando, esses enfrentamentos, para a gente tentar tratar esse choque e não simplesmente entender que, ok, temos nossos ali quase 5% de Mata Atlântica, estamos felizes com isso. Gente, para pensar, quantos parques vocês conhecem em Salvador? Tipo, Parque da Cidade, sempre vem na cabeça, Ituaçu, São Bartolomeu, Parque das Dunas, boa, Zoológico, Zoo Botânico. Passei já. Esses são os parques de Salvador. Vocês só lembraram desses? Então, isso no plano, isso no PDDU. E aí eu apresento alguns para vocês, que às vezes está pertinho da casa de vocês, e vocês... Puxa, isso era um parque? O que eu quero dizer, o que é que eu quero que vocês prestem atenção é que se a gente olhar esses mapas de planejamento da cidade, estão aparecendo isso aqui, ó. São, se não me engano, 30 parques. Quando a gente tentou lembrar, a gente lembrou de uns 5, 6, quem conhece muito foi para os 8, mas ninguém aqui chegou perto de 30, né? Então, ser considerado parque não quer dizer que vai ter mais cuidados, que vai ter mais preservação, que vai ser entendido como um ambiente de fragilidade ambiental que precisa ser cuidado. Não. É um nome só. E esses nomes, quando a gente vai ali defender aquela história de, sei lá, cidade sustentável, cidade resiliente, isso conta. Porque uma pessoa que não entende Salvador, que não conhece, eu acho que nem nós que moramos aqui conhecemos totalmente a cidade. Mas assim, quando se vai defender essa história de que Salvador, ela tem toda a área verde, se mostra aquelas imagens com um monte de verde, o planejamento da cidade mostra isso. Temos esses parques, não sei onde estão e nem como a gente classifica, viu? Por quê? E a gente vai ver, eu comecei a analisar vários projetos que estão acontecendo na cidade agora e como esses projetos eles estão tratando essas áreas de fragilidade ambiental, de relações sociais e ambientais. Por exemplo, a gente tem um projeto de ampliação do aeroporto que é sobre a APA das Lagoas e Dunas do Abaeté, que é uma área de restinga. A área de restinga ela é muito... Ela é bem frágil, ela tem uma certa dificuldade de se adaptar a essas pressões.
Ou seja, é uma área que ela precisaria muito mais facilmente de uma recuperação, de uma reconstrução. Isso é muito mais difícil em área de restinga. E aí, simplesmente, a gente tem um projeto de ampliação para dentro dessas áreas de dunas. Cada vez mais, essa área ambiental, que está lá só bonitinha o nome, ela está perdendo o seu espaço, assim como várias em Salvador. Temos aqui também a relação dos nossos rios. Eu faço uma pesquisa sobre esses rios de Salvador e também essa mesma história, perguntando sobre os rios de Salvador. Qual você conhece, qual você lembra? As pessoas conhecem pouquíssimos e a gente tem tantos rios em Salvador, só que eles estão sumindo da paisagem, eles estão desaparecendo. E aí eu me pergunto se isso é ser cidade resiliente. Se quando a gente vai tratar nossos problemas de infraestrutura, como eles falam dos problemas de drenagem, sei lá, nós temos alagamentos, nós temos vários problemas, que a chuva ela é sempre tratada como um vilã. Embora a chuva não é uma vilã. A gente não pensa em novas formas, novos projetos, novas formas de ver os nossos rios, de solucionar nossa infraestrutura. A gente acaba repetindo o mesmo padrão de tamponamento de rio, canalização de rio. Essa relação de natureza, ela está perdendo essa relação com cidade. Cada vez mais são coisas completamente distintas. Falar de urbano e falar de natureza, sendo que nós não sobrevivemos sem essa natureza. Mais alguns rios, a ação que todos caminham ou para essa situação de canalização horrível, ou uma pior ainda, que é de canalização, de tamponamento, que aí a gente nem sabe mais o que está passando ali. E a gente percebe que as pessoas elas nem chamam mais de rio, né? É canal. Não, esse é um canal, por esgoto que está passando aí. E aí, eu não sei se esses rios têm mais essa capacidade de resiliência de se recuperarem, mas nós temos que tentar, e a tecnologia ela está aí para isso, não para o que a gente tem passado. Essa área talvez vocês não conheçam, mas prazer, esse é o Rio Mocambo. Ele fica entre a divisa de Nova Brasília e Canabrava. A gente está, nós, governo do estado, a gente está construindo uma via Barradão paralela que passa em cima do Rio Mocambo, além de desabrigar várias famílias dessa região. Essa à direita ali, para vocês entenderem, é a planície alagável do rio. É um rio que tinha ainda a sua configuração de rio, ele fazia parte da paisagem, e é o tipo de obra que a gente está construindo para essa cidade resiliente, né? É isso que está colocado. Só vale lembrar que o Rio Mocambo ele também faz parte dessa bacia hidrográfica do Jaguaribe, então a qualidade desse rio ele vai influenciar diretamente nos rios que ele abastece. E aí ainda em Canabrava, para vocês, ainda nessa relação, Canabrava era onde ficava antigamente o lixão. E aí depois se transformou em aterro. E hoje, naquela lista lá de parques, temos o Parque Socioeconômico, acho que socioambiental de Canabrava, que não tem nada de sócio nem de ambiental, muito menos de parque. Mas nessa área aí, que é uma área considerada desse parque ainda, é o aterro, e a gente tem várias famílias morando sobre esse aterro. Inclusive essa via está sendo construída em cima de uma área de aterro também, sem às vezes nem considerar a compactação desse solo, essas capacidades, o que está acontecendo nesse sistema. E essas pessoas, elas moram aí, e se a gente for pensar em resiliência, é importante também levar em consideração se a gente está pensando na cidade, na gestão da cidade, nessa relação macro de configuração da paisagem, ou se mais uma vez a gente está levando para o individual e para as relações de coletividade local, de indivíduo. Porque se for assim, todos nós somos resilientes. Essas pessoas que moram em cima de um aterro sanitário, sem esgoto, sem ter uma moradia digna, sem ter acesso à mobilidade, muitas vezes sem ter acesso a
escola, saúde, elas são super resilientes, né? Então a gente tem que analisar esses casos. Mas analisar esses casos e vangloriar isso significa se abastecer de culpa às vezes, porque o Estado teria que estar olhando essas situações e não aplaudindo esses erros. Esse estado de crise resiliente. Esse estado de crise ele tem que ser tratado, ele tem que ser resolvido, não aplaudido. E minhas considerações eram essas, é meio que preocupações mesmo sobre... A gente está falando tanto de resiliência, ser um termo da moda, tá na boca de todo mundo e a gente tem que parar para analisar o que é isso e se de fato Salvador é uma cidade resiliente e se a gente conhece essas áreas que precisam de mais resiliência. Fugindo um pouco de toda essa crítica ao conceito de resiliência, que foi trazido aqui, eu trago uma fala que é um pouco diferente, que eu busco trazer talvez um possível estudo de como poderíamos incorporar o conceito de resiliência e estabilidade no desenho urbano. Porque resiliência e estabilidade são dois termos que estão bastante conectados. Já existem argumentos que dizem que a resiliência é uma ferramenta com que sistemas urbanos podem alcançar sustentabilidade e ambos necessitam de sistema social e ecológico integrado quando se fala de planejamento e desenvolvimento urbano. Então trago para vocês um estudo que eu fiz no final da minha graduação, que é um projeto de uma análise crítico-propositiva do empreendimento Greenville, que ele foi vendido como sustentável, mas que, ao analisarmos, ele não possui nenhuma característica ou diretrizes de sustentabilidade, que são, sustentabilidade, para quem não conhece, é muito baseado em três vertentes principais, que é a questão da justiça social, eficiência, equidade econômica e preservação ambiental. E esses três princípios, eles geram diretrizes para o desenho urbano que se assemelham muito às diretrizes trazidas pela Rockefeller Foundation quando fala de cidades resilientes, que é a questão da densidade, mistura de usos e usuários, tipos de construção e espaços públicos, sempre colocando pedestres e a coletividade no primeiro lugar, a criação de lugares fortes e vibrantes com identidade cultural e social, eles chamam de comunidades completas, sistemas naturais integrados ao meio urbano, um sistema técnico-industrial também integrado e sempre baseado em recursos renováveis, uma comunidade engajada e resiliência de sistemas de segurança vital e infraestrutura crítica. E aí, para desenvolver esse trabalho, lógico que teve um grande estudo sobre o termo sustentabilidade, todo o ceticismo que envolve ao redor dele por ser erroneamente apropriado. E através disso eu também busquei exemplos considerados bem-sucedidos de como incorporar isso no meio urbano, como incorporar essas diretrizes de sustentabilidade e resiliência no desenho urbano. Pode passar. Aqui só uma das propagandas que eu achei sobre o Greenville, que é dito como sustentável. Pode passar. Pode passar de novo. E aqui é onde começa pelos meus estudos de caso. Esse aqui, ele é o BEDZ, ele fica localizado em Londres, ele tem uma área de 1,7 hectares e ele é de pequena escala, dos exemplos de casos que eu trago aqui, ele é de menor escala, e ele traz bastante a questão de conforto ambiental, de energia renovável e meios de transporte alternativos. Pode trazer. Um outro é o Vauban, que é um bairro localizado na cidade de Freiburg, na Alemanha, que ele foi feito em parceria iniciativa pública e privada, e ele é muito conhecido por ter um processo participativo muito grande durante a construção do bairro, e de ser um bairro com um acesso restrito muito grande de automóveis
e possui uma preocupação muito grande com a questão de emissão de carbono. Pode passar. E, por último, o Gadirunges, que ele fica em Paris, ele é o mais recente desses 3 estudos. Ele foi totalmente feito por iniciativa pública, no meio da cidade de Paris, ele não fica na periferia, e ele busca muito a questão da diversidade social e questão da preservação do pouco que existia da fauna e flora local. E, em contrapartida, o Greenville, que ele tem 45 hectares, ele possui uma escala muito maior do que os outros, na verdade deveria ter 90 hectares, só que foi abortado o projeto, hoje só tem 45. Ele foi feito em uma reserva da Mata Atlântica, então eles mataram a reserva da Mata Atlântica para fazer o Greenville, e ele é distritamente de uso residencial. Pode passar. E assim, quando a gente se compara os 3, nós podemos perceber, é um pouco pequeno, mas uma identidade muito clara dessas diretrizes, tanto de sustentabilidade como de resiliência, nos 3 primeiros exemplos em comparação com o Greenville. Por exemplo, os 3 exemplos, eles foram feitos em locais que eram vazios urbanos existentes, que já haviam sido degradados ou estavam vazios por um X motivo. Eles buscam ocupar esses lugares e revitalizar a questão da preservação ambiental. Todos eles propõem novos meios de transporte, alternativos ao automóvel, muita preocupação com a questão do pedestre, da comunidade, senso de coletivo. Então, além de proporem meios alternativos de transporte, eles propõem, sempre incentivam, principalmente o meio de transporte coletivo, nunca um individual. Eles buscam toda a preocupação com a questão de materiais a serem utilizados no projeto, que eles sejam muito locais para incentivar a questão da economia local, que eles possuem a menor pegada de carbono possível. Eles buscam sempre utilizar, por mais que não sejam completamente eficientes, assim, não completamente autossuficientes, sempre usam energias renováveis, seja solar ou de água, de aquecimento de água. Eles sempre buscam reaproveitar os recursos locais, como a água de chuva, sempre reciclar os dejetos e as águas utilizadas. Nunca são devolvidas águas sujas para o meio ambiente, sempre são tratadas. Toda uma questão de tratamento de dejetos e compostagem. E sempre uma preocupação muito grande com a questão social e a diversidade, tendo uma diversidade demográfica muito grande, tanto racial como de faixa etária, como de classes sociais. E isso demonstra também na questão do desenho urbano, porque todos eles, os 3 primeiros exemplos apresentados, eles, além de terem usos mistos, eles também têm tipologias residenciais mistas. Então, por exemplo, eles têm desde de habitações residenciais estudantis e para idosos, como também apartamentos de famílias. Então, eles têm para aluguéis sociais, habitações sociais, como também habitações maiores e para classe média alta. Então, ele traz essa diversidade social muito grande. Pode passar. E aí eu trago a questão da pergunta, e se fosse sustentável, como é que o Greenville poderia ser? Então, aí eu faço um estudo de como uma das possibilidades que poderia ser feita naquele local. Primeiro, que ele nunca deveria ter sido onde foi, que era uma reserva da Mata Atlântica, que está localizada num local que, de acordo com o antigo PDDU, deveria ser o Parque do Vale Encantado. Então, deveria ser um parque municipal, que foi vendido à iniciativa privada e foi realizado no Greenville, onde 60% da mata que ali existia foi devastada para dar local ao Greenville. E nenhuma dessas, mesmo as poucas árvores que existem no Greenville, nenhuma dessas foram mantidas, foram todas replantadas, espécies que não são nativas, a grande maioria de Salvador. Pode passar. Então, o que é que eu faço? Eu tento trazer todas aquelas diretrizes geradas pela sustentabilidade e também trazidas pela Rockefeller Foundation como diretrizes projetuais de desenho urbano, de planejamento urbano, que são a questão do uso misto, de ser um planejamento, um desenho urbano compacto, com diferentes tipologias de edificações, multifamiliar, autossuficiente, conectado com a malha urbana, não setorizado, então realmente misturado e diversificado no território,
projetado com topografia local, de fácil acesso e circulação, sempre pensando na questão da acessibilidade universal, arborizado com a questão de conforto ambiental muito presente, não só a questão das árvores, mas também nos próprios materiais utilizados, na questão de ventilação cruzada e de buscar trazer um desenho urbano que permita um conforto ambiental, priorizar o pedestre, possuir espaços públicos e comunitários, transporte coletivo como principal sistema de transporte, sistema de tratamento de águas e dejetos, reciclagem e compostagem, espaço para crianças e animais, propostas de energia limpa e renovável, malha urbana diversificada, edificações eficientes e utilizar materiais locais e sustentáveis. Pode passar. Então, a densidade ela fica um pouco parecida com a do Greenville, só que ela é distribuída de forma completamente diferente, com edificações mais baixas, de até no máximo 8 andares, térreo mais 7, porque elas são consideradas mais eficientes em termos de energia. Você tem muito mais chance de atingir eficiência energética em edificações menores do que em edificações maiores, e a questão também de proximidade com a rua, para que tenha um senso de mais próximo, questão do coletivo, questão dos espaços públicos e também aquela questão de segurança. Traga um programa onde eu tenho edifícios residenciais, tanto habitação social quanto habitação estudantil, áreas comerciais de tamanho micro, pequeno e médio, edificações institucionais, profissionalizantes, central de energia renovável, estação de tratamento de água local, do bairro, tudo isso, edifício de uso misto, de uso residencial e comercial, edifício comunitário, como centro comunitário, cooperativa alimentícia, cooperativa de reciclagem, e espaços públicos e garagens comunitárias, para que o carro você possa acessar o mínimo possível dentro do bairro. Então eu busco trazer esses usos e diversificar a utilização deles no território, para que sempre tenha fluxos nas vias. Então, ao mesmo tempo que eu tenho no final de um quarteirão um uso institucional, também tem um residencial, então você sai de manhã para trabalhar, tem gente chegando na sua rua para trabalhar. Você também sempre tem espaços públicos, para ter espaços de respiro, ventilação, espaços de lazer, que possam ser usados pela comunidade que trabalha ou mora lá. Pode passar. E uma variedade de tipologia de via, infelizmente eu adotei ainda a questão da tipologia de via de carro, porque é o principal meio de transporte de Salvador, um dos principais, desculpa, é muito utilizado aqui ainda. Eu trago a questão da via compartilhada, que é desse lado, e depois eu trago uma via de pedestres, ciclovia e uma trilha. Então, sempre buscando dar prioridade ao pedestre. Ambos, mesmo nas duas vias onde o automóvel é permitido, eu trago largas calçadas, para que sempre o pedestre tenha mais espaço que o carro. Aí eu busco trazer um desenho urbano que respeite mais a topografia. Eu conecto ele com os 3 acessos possíveis, mas sempre mantendo a área de preservação permanente intacta, e aplicando os usos e os gabaritos. Eu também proponho um plano de massa como resultado final, para que, além do planejamento do solo, você também tenha um planejamento do volume que a cidade vai ter, e, portanto, um controle maior da densidade que teria esse bairro. Então, a gente tem um bairro com uma tipologia totalmente diferente do que é o Greenville hoje. Eu ainda utilizo trilhas e ciclovias que conectam o Greenville com o entorno. Tudo ali, aquele rio passa lá, que na verdade também é chamado de Rio Jaguaribe, e é o que Nayara mostrou na outra foto, na apresentação dela. E... Desculpa, não, frente do Rio Jaguaribe, desculpa. E proponho sempre buscando uma intervenção que respeite o máximo possível a vegetação local, e que busque integrar, ou talvez comunicar essa questão urbana com a questão ambiental. E pode passar. E é isso. Falei rapidamente para não me demorar muito. Acho que agora a gente abre a discussão.
Como somos muitos, fazer blocos de 3, tá? Que otimiza o Tiago, Lívio. Mais alguém? Deixa eu passar aqui para o Tiago. A gente começa um bloco de 2. Tá? Então, boa noite. Boa noite. Parabenizar aí a organização do evento e as falas. Foi muito interessante, né, acompanhar o desenvolvimento desse projeto. E minha primeira pergunta, não sei para quem já... eu queria saber de que forma a gente... Se você... Como a gente vai conseguir acompanhar o estabelecimento dessas metas aí nesse programa da Prefeitura, o estabelecimento dos indicadores, de como vai ser o monitoramento da evolução desse programa. Essa é uma primeira pergunta. E como não veio a terceira pergunta do bloco, eu vou fazer 2 perguntas, então. E a outra pergunta direcionada para a Bia, assim, parabéns pelo trabalho, achei bem interessante. Eu queria saber se você teve algum feedback da construtora, se você conseguiu apresentar esse projeto para eles, que eu imagino que eles vão querer queimar seu trabalho aí, né? Que tá falando que eles não têm nada do principal projeto, a principal proposta deles, que era ser sustentável. Boa noite, meu nome é Clívio, também quero parabenizar as falas. E a minha pergunta vai assim no sentido de, primeiro, ver se eu realmente entendi, né, assim, algumas falas e tentar conectar um pouco, né, aqui. Me parece que a fala de Charbel deu para perceber assim uma definição clara da resiliência na teoria ecológica, né, teoricamente consistente, bem amarrado em termos lá dos parâmetros naturais que foram utilizados, os diversos exemplos, isso apareceu. E, assim, percebo um salto, né, de nível de explicação quando a gente passa para a significação de cidade resiliente em um outro âmbito de explicação, né? Então, o que significa essa ideia, né? O que é que vem sendo significado em torno de cidade resiliente, que me pareceu que foi mais uma chamada da professora, quando ela falou, né, de adentrar aí as questões políticas que envolvem a definição de cidade resiliente. Me parece que vem uma ideia assim, de um significante vazio que vai ser contingencialmente preenchido a depender das dinâmicas políticas, né? Então eu queria tentar amarrar assim, o que significa esse trânsito de níveis de explicação e, enfim, né? Como é que a gente poderia pensar se as questões ecológicas elas vão poder transitar e o que é que elas confrontam quando ela passa do âmbito da teoria ecológica, não restringindo isso aos ambientes naturais, é claro, embora isso fique forte nessa pergunta, mas quando a gente pula desse âmbito e traz isso para as questões políticas que envolvem a significação da cidade resiliente, que me parece um significante vazio que vai depender de grupos políticos, agentes financeiros, né, enfim, grupos privados e agentes públicos que vão estar lutando em um determinado momento em torno da definição. Quer começar, Ana? Tem mais uma pergunta. Cadê a terceira, pessoal? Então vamos, enquanto o pessoal aquece. Então, uma coisa que eu queria comentar é que, embora a teoria da resiliência tenha nascido historicamente na ecologia, ela se tornou ao longo dos anos um campo fortemente interdisciplinar. Então você tem gente como Elinor Ostrom, por exemplo, Prêmio Nobel de Economia, que trabalhou com resiliências, tem muita gente de ciência política, de ciências sociais, tem menos pessoas, tem gente de urbanismo, se tornou um campo muito interdisciplinar e que tem um conteúdo bastante forte na teoria. Uma maneira de ter acesso a esse conteúdo que eu esqueci de indicar, então vou aproveitar a pergunta de Clive para fazer, é o site da Resilience Alliance, Aliança da Resiliência, que é um conjunto transnacional de pesquisadores que trabalham com resiliência. Lá tem uma montanha de material e que tem muito mais conteúdo do que aquela descrição que a Fundação Rockefeller faz, né? Que eu concordo com a Ana, que aquela descrição esvazia quase completamente a teoria que está por trás, né? Eu não sei se eu consegui ser muito claro, mas eu tentei fazer um jogo de que num sistema que é totalmente gerido com base na eficiência,
como é o caso de Salvador, o sistema típico de gestão nosso é para maximizar a eficiência, otimizar a produção. Como é que isso vira uma cidade resiliente de repente, né? Quer dizer, é só porque você vai criar um cargo público lá, que vai ter um Resilience Chief Officer, que vai fazer um plano estratégico de resiliência, vai aprender com 99 cidades do mundo, quer dizer, não tem mágica. Você não pega essa teoria e você transporta para uma tomada de decisão. Agora, eu acho que para além da gente tomar uma posição defensiva em relação a isso, tem uma possibilidade de oportunidade, entendeu? Eu acho que mobilizar esse campo teórico para pensar Salvador pode ser uma coisa muito poderosa. Eu gostei de ver o trabalho da Bia, quer dizer, como é que seria repensar de uma outra maneira um empreendimento que tem em Salvador que não é sustentável, não é resiliente. Como é que seria ser resiliente? O que seria uma Salvador resiliente, né? A gente sabe que ela não é hoje, sabe que os desafios para ela se tornar são imensos, e a gente sabe também que no business as usual, com a mesma base política e econômica que deu no PDDU de Salvador, a gente não vai fazer Salvador ser resiliente. Então tem que, ao mesmo tempo que causa uma certa desconfiança, uma certa estranheza, a gente fica se perguntando no fundo, se não é porque tem um dinheiro que entra, que se está aderindo ao programa de Salvador Resiliente para botar bem o pingo no i. Por outro lado, né, quem sabe, né, pode ser uma oportunidade para Salvador se repensar, né? Agora, nada se faz sem embate político, né? E aí, só para comentar a coisa do Tico, eu não sei se a Ana tem alguma informação, eu não sei muito bem como é que nós, cidadãos, conseguiremos acompanhar, porque assim, no site lá das CNRC não tem o plano estratégico de Salvador ainda, né? Então, o Rio, a gente tem lá todo o PDF, pode ler, pode entender um pouco mais como vai funcionar. Aqui ainda está mais embrionário, né? Eu não sei se tem essa informação. É um pouco isso. Talvez Salvador seja uma cidade com um enorme problema de transparência, né? Assim, de acesso à informação. Essa lei de acesso à informação, que é extremamente importante, que foi passada no Brasil, hoje, quando a gente trabalha com os estudantes na faculdade de arquitetura, um dos grandes problemas é exatamente conseguir encontrar as informações sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, assim, no caso de Salvador Resiliente, e aí eu acho que a gente entra um pouco num modismo, existe uma... Milton Santos dizia o seguinte, ele falava assim, o Brasil tem uma enorme capacidade de absorção de coisas novas. Isso é uma enorme vantagem e, ao mesmo tempo, é uma enorme limitação, né? Porque a gente vai passando de uma coisa para outra sem entender, sem experimentar, sem desenvolver. Então, assim, eu acho que isso que Charbel fala, né, de mobilizar teoricamente a resiliência, pode de fato ser uma coisa importante, desde que ela não se transforme num slogan. Porque a sensação que a gente tem na cidade é que muito mais a gente vai construindo slogans, Salvador 360, Salvador, não é? Tem o Revitalizar lá no centro agora, Revitaliza, etc. Tem uma série de programas que são criados e que não tem, como é que se diz, densidade suficiente nem para ser avaliado depois, né? Então, no caso do PDDU, por exemplo, a gente fez um contrato com a FEA, a gente não, a prefeitura, quer dizer, a gente, porque é a gente que paga, mas foi um contrato com a Fundação de Economia Aplicada, acho que da USP, foram 6 milhões... Não foi a FIP, não foi a FEA, foi a FIP, enfim, a fundação que é acoplada à Faculdade de Economia. Foram 6 milhões e 800 mil reais de contratação do plano. E o plano, ele tem problemas assim que, eu brinco, né? Tem coisas nele que um estudante de 5º ano não passaria, porque está errado. Simplesmente está errado. Não é nem discordância do plano, está errado. Então, eu acho que essa questão é uma questão extremamente importante de Salvador. Quer dizer, quando você entra lá, que lindo, foi feito, deu um monte de matéria de jornal, saiu na televisão, mas o site está lá, que é das cidades resilientes e, né? Então, assim, imagino que vai se receber, acho que é R$1 milhão.
eu acho que é 300 mil dólares, etc. E, bom, e a gente faz um plano de cidade resiliente em 6 meses, com que atores? Né? Quem é que vai estar mobilizado para isso? Porque, a depender de como seja feito, você fica numa resiliência eficiente, certo? Que seria a contradição em termos do próprio modo como isso vai ser feito. E eu acho que nesse caso da resiliência, quando a gente está, do pouco que eu conheço, mas quando a gente está na esfera ecológica, na esfera das ciências físicas, etc., e naturais, eu acho mais fácil de entender o funcionamento do que pensar isso na cidade. Porque a cidade significa um complexo natural e um complexo social em constante interação. Um complexo social, econômico, político, cultural, etc. Então, assim, como é que você define as principais categorias através das quais você vai analisar para que a cidade, de fato, venha a ser resiliente? O plano do Rio, se você for pegar os elementos que tem lá, tem vários daqueles elementos que já estavam no plano estratégico da década de 90 e que poderiam estar no plano diretor. Então, assim, o que é que caracteriza, de fato, né, o que seria uma cidade resiliente? Eu acho que essa é uma enorme discussão, né, que a gente tem que enfrentar com estofo teórico e com agregação da quantidade de camadas que compõem a cidade, para ela não virar simplesmente uma abordagem ecológica que acho que todo mundo concorda que é insuficiente para dar conta dessa realidade. Só para responder essa pergunta, eu não cheguei a mostrar para ninguém na construtora, não. Só fazer um comentário em relação à questão da transparência. É claro que assim, é difícil visualizar como é que vai ser feito em 6 a 9 meses de modo transparente numa cidade de 3,6 milhões de habitantes, né? E aí a preocupação é vir um plano para a cidade que a própria população da cidade não tem voz para se apropriar da... Provavelmente contratado por uma consultoria, né? Pode ser a McKinsey ou outra qualquer, da FIP, pode ser várias, que estão aí oferecendo. Daqui a pouco vai ter um decálogo da cidade, já tem, aliás, o decálogo da cidade resiliente. Eu aqui. Charbel, você falou um pouco das perturbações de uma forma geral, né? Em relação à ecologia. Quando a gente está falando de Salvador, o que a gente pode esperar e em que tempo? Existe algum tipo de previsão? A gente está falando de perturbações mais graves no ambiente em 5 anos, em 100 anos? E se existe algum tipo de previsão do que é isso? O clima que vai ficar mais quente? É falta de comida? Eu me deparei também com um artigo, uma reportagem, na verdade, que fazia uma mancha no planeta Terra todo, em todos os países, e o título é Quais países vão sobreviver às mudanças climáticas? E é incrível que, na verdade, a mancha ela não coincide com a biodiversidade de cada país, por exemplo. Ela coincide com o poder econômico de cada país. Então, Europa estaria mais tranquila, Austrália e tudo mais, e África, América do Sul estaria em grande risco, assim, países mais pobres e tudo mais. Então, são 2 perguntas aí. Oi, boa noite, eu sou Lavínia. Eu queria fazer, acho que uma colocação só, ouvindo, né, as exposições sobre resiliência, e eu estou achando que está empregando o conceito de resiliência na cidade, está na rota do colapso, né, porque é a antessala do colapso. Se a gente não for resiliente, vamos colapsar. E eu acho que também trabalhar um pouco a ideia de limites, porque uma cidade que cresce sem limites, sem preservar aquilo que
fundamental para garantir o equilíbrio, né, a sua regulação, é mexer exatamente com aquilo que salvaguarda a sua segurança, a sua sustentabilidade. E outra coisa para Nayara é que assim, você trabalhou os conceitos de parque, né? Parque linear do Rio Jaguaribe não existe, entendeu? A gente também nem quer, porque se o conceito de parque for de antropização, impermeabilização de solo, a gente não quer isso, a gente quer salvaguardar a natureza, preservar, né? Então, parque, a gente quer parque em outro lugar. Jaguaribe a gente quer, na verdade eu tinha uma vontade que aquilo ali não fosse parque, né? Fosse apenas mata ciliar mesmo. Boa noite, eu sou o Gustavo. Parabéns pela iniciativa de tratar desse tema, principalmente porque eu concordo muito com a professora Ana a respeito dos modismos e das questões publicitárias, né? Então acaba sendo mais uma chamada que chama a atenção do público, mas não diz nada. Esclarecendo essa questão do conceito de resiliência, é importante a gente entender que ele é um conceito associado a qualquer tipo de sistema, e principalmente sistemas complexos que envolvem áreas distintas, por exemplo, social, política, social, ecológica, onde a regulação desses sistemas não é linear, ou seja, você mexe num componente, você não tem uma reação na mesma intensidade num componente distinto. Então, a questão para discutir resiliência passa também pelos conceitos que a professora Ana apresentou ali, da Fundação Rockefeller e da outra organização que é muito mais direto ao ponto e diz respeito ao tipo de sistema que a gente gostaria de ter na nossa cidade. Então, a gente precisa entender que a resiliência ela é uma característica de sistema. Se o sistema for bom para o cidadão, se for desenhado para ser bom para o cidadão, ele vai ter resiliência de um determinado tipo. Se ele é um sistema sociopolítico que está sendo desenvolvido apenas para beneficiar determinadas áreas da economia, a tendência vai ser construir resiliência para esse tipo de sistema. Então, é importante entender que a característica de sistema, ela faz parte, ela é intrínseca, a característica de resiliência ela é intrínseca aos sistemas. E a discussão que a gente precisa ter é qual é o sistema da cidade de Salvador que se deseja, né? Começar passando para a Bia, eu queria fazer uma complementação à pergunta anterior. Não? É só um pensamento meu sobre a questão do mapa que ele trouxe dos países que vão sobreviver à questão ambiental, que ele comentou que seriam os países que possuem mais questão financeira, né? Os países mais ricos. Eu acho que isso talvez esteja muito linkado à questão de que hoje em dia, se você parar para ver as medidas ambientais que estão sendo feitas, elas são muito mais efetivadas nos países ricos do que aqui. Por exemplo, enquanto aqui em Salvador nós ainda estamos tampando e canalizando nossos rios, você vê diversos rios em cidades mais ricas, países mais ricos, sendo destamponados, abertos e renovados, revitalizados. Então, eu acho que pode ser que esse mapa tenha algo a ver com relação a isso, não a questão realmente de diversidade ambiental, né? Com relação aos parques, concordo plenamente. Aquela relação de parques é o que está no PDDU, é o que o nosso plano diretor chama de parque. E aí a gente só tem exemplos, a maioria dos exemplos são ruins, principalmente se a gente pegar e olhar, por exemplo, o Parque Linear da Garibaldi, o Parque Linear da Centenário, que são o quê? Rios tamponados, com umas graminhas em cima. Então, assim, chamar também o Jaguaribe de um parque linear nos dá medo. Mas o que tem que ser, a gente tem que ficar atento, além dessas nomenclaturas que são impostas, é que ainda se tira benefício disso, porque depois o que vai fazer é mostrar lá, Salvador tem 30 parques. Então, somos uma cidade verde.
E na realidade, não somos. Muito pelo contrário. O fato de chamar de parque também não quer dizer manutenção, não quer dizer melhoria, não quer dizer arborização, não quer dizer nenhum cuidado ecológico. Então, concordo com você. Se for assim, é melhor não chamar de parque. Sim, aí eu vou aproveitar aqui e misturar todas as perguntas numa resposta só. A questão da perturbação, né? Como é que eu faço a resposta ser curta? A noção de resiliência, ela é um aspecto de um conceito mais amplo que a estabilidade, né? Então o termo estabilidade é um dos termos mais abusados na ciência, né? Um autor chegou a detectar 124 palavras diferentes com 70 significados diferentes para falar de estabilidade, né? Uma confusão imensa. E aí eu gosto muito de uma solução que é dizer assim, a gente usa a palavra estabilidade para falar 3 coisas diferentes. Falar o sistema que persiste ao longo do tempo, então tem a ver com a história da cidade, né? Eu diria que a cidade não é resiliente, ela é persistente, né? Ela permanece ao longo do tempo. A ideia de constância, que ela permanece no mesmo estado. E a ideia de resiliência, ela é um aspecto dinâmico, que ela vai dizer o seguinte, para permanecer, persistir e permanecer no mesmo estado, o sistema tem que estar respondendo dinamicamente à perturbação. Então qual é a ideia? Que a perturbação, ela não é um evento catastrófico, que vai acontecer um dia na vida, que a gente tem que tentar se proteger da perturbação, né? Os livros didáticos falam, temos que evitar o desequilíbrio ecológico. É melhor você se crucificar, porque não tem como evitar o desequilíbrio ecológico. Ele acontece o tempo todo. Então a resiliência, ela incorpora uma dimensão dinâmica nisso. O sistema é perturbado, ele entra em desequilíbrio, ele se reequilibra, ele entra em desequilíbrio, ele se reequilibra. Então é porque ele consegue fazer isso, ele consegue manter a constância e manter a persistência, consegue persistir. Isso é que é um sistema que tem uma saúde regulatória, ou seja, ele tem que ser capaz, na hora que ele sofre a perturbação, ele dispara vias de regulação, que são geralmente regulação negativa, ou seja, tem um sistema que está escalando, que ele vai fazer retroalimentação positiva, o sistema vem tampando aquilo, não no sentido do rio, né? Tampando, assim, que ele pega e abafa aquele sistema que está crescendo exponencialmente. Então, dá um exemplo do nosso corpo, né? A gente gera células cancerígenas todos os dias. Teoricamente, elas vão gerar um modelo de retroalimentação positiva que vai matar a gente, mas o sistema imune vai lá e tira. Então ele regula negativamente, ele tira aquelas células, não aparece de novo, ele vai e tira, aparece de novo, ele vai e tira. Então o sistema está dinamicamente dançando essa dança para ele continuar o mesmo. Como é que chega então numa coisa catastrófica? Porque tem um outro conceito que é fundamental, que é a precariedade, que eu não falei por questão de tempo. Lembra que tinha aquela figura que tinha a bacia, que onde tem a estabilidade maior que o sistema pode ter, está abaixo do limiar de resistência dele. A perturbação chega, ele é resistente. Se ele é resistente, acontece o seguinte, a gente come e não tem crise nenhuma, né? Porque a gente está no nosso limiar de resistência, a gente fica um pouquinho tonto depois do almoço e volta, vai e volta, porque a perturbação é menor do que o limiar de resistência. Mas com frequência o sistema sofre um impacto que é maior do que o limiar de resistência. Ele sai daquele poço e fica passeando em umas áreas que ele ainda mantém o mesmo funcionamento, mas ele está fora do estado de estabilidade máxima dele. E aí ele vai voltar para ali aos pouquinhos. Num corpo como o nosso, como eu falei, volta rápido. No sistema ecológico demora, no sistema socioecológico demora mais ainda. Então o sistema fica muito tempo passeando em estados instáveis. E aí ele é muito mais delicado, né? Porque se ele sofre uma perturbação enquanto ele está passeando no estado instável, ele pode mudar de regime. E aí tem uma outra métrica que a gente usa para isso, que é a precariedade. A precariedade mede o quanto o sistema está próximo de uma mudança catastrófica de comportamento. Então o sistema mais precário, ele chega muito perto do limiar de resiliência a cada vez que ele é perturbado. Como ele chega muito perto, uma hora ele vai, né? Uma hora ele pega e muda de regime. E quando ele muda de regime, é um efeito não linear. Ou seja, mudou de regime balbal. Não existe mais como voltar. Se você disser, a restauração ecológica vai voltar um sistema ao que ele era antes. Não, já foi. Porque toda vez que muda, você aumenta, termodinamicamente, você aumenta a entropia do sistema, você não tem como voltar. Você caiu na flecha do tempo. Você pode melhorar ele um pouquinho, você pode fazer ele entregar mais serviço a você, mas uma vez que mudou, acabou. Você não vai conseguir restaurar. Então a gente tem que evitar chegar nesse ponto de precariedade. Quando a gente usa o conceito de colapso, a gente não está falando de uma perturbação trivial, a gente está falando de uma perturbação que gera a mudança de comportamento.
De um lado, esse modelo teórico nos dá uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: a natureza não é frágil, assim, sofreu um impacto e pronto, já foi. Os sistemas ecológicos têm resistência. A má notícia é que exatamente porque eles resistem, eles ocultam a mudança. Né? Parece que está tudo igual. Você entra todo dia na floresta, mas a floresta, fui lá, vi os mesmos bichos, tá? Aí um dia você não tem mais bicho nenhum. Isso é uma floresta morta, que só está em pé, como boa parte das florestas do Brasil são assim, né? Ah, que floresta bonita, tem um monte de árvore, é só porque a árvore demora muito de morrer, né? Como a árvore demora 100 anos, 200, 300, 1000 anos para morrer, fica lá aquela floresta morta. Mas se olhar, tenta pegar um bicho dentro, não tem ninguém dispersando semente, não tem ninguém polinizando nada, procura uma plântula de jacarandá, não tem uma. Não está recrutando nenhuma árvore que são nativas do local, morreu, né? Só está esperando a árvore cair. Então, o sistema tampona a mudança, a gente não vê ele mudando, quando a gente vê já era. Por isso que as métricas de perda de resiliência são importantes, porque se elas conseguem nos dizer o quanto o sistema está perto de uma mudança catastrófica, a gente pode tentar evitar. Último comentário, o mapa lá, né? Injustiça ambiental também existe na crise, né? É uma tremenda de uma injustiça ambiental, a situação como a Beatriz descreveu, né? Quer dizer, hoje você tem muito mais coisa lesiva ao meio ambiente acontecendo no Brasil do que na Europa. É claro, a Europa destruiu todas as suas florestas no século XIII. Né? O que tem de floresta hoje foi restaurado. Já destruiu tudo. E aí destruiu a partir de uma apropriação de recursos do resto do mundo inteiro. Aí agora, confortavelmente, eu posso ficar na Suécia discutindo assim, coisa terrível, o Brasil destrói a Amazônia, meu Deus do céu. Mas eu tomo banho sueco com mogno. E eu não faço a conexão que para ter mogno, alguém entrou na terra indígena na Amazônia e extraviou o mogno. Então, tem uma coisa de injustiça ambiental muito grande nisso. Se a gente olha a pegada ecológica desses países, a pegada ecológica média, quantos hectares precisa para manter cada pessoa? Vocês podem calcular na internet, lá você descobrir que nós somos todos insustentáveis, não ficar tristes com isso. E você pode fazer essa métrica para classe social, para país. Tá? Se você calcula para os países da Europa, os países árabes, produtores de petróleo, e Estados Unidos, Canadá, você vai descobrir que assim, eles têm pegada ecológica imensa. Imensa, assim. Se todos os brasileiros vivessem como os americanos, precisariam de 4 terras e meia. Só os brasileiros. Se botar os chineses, vai dar 25 terras, né? Então você não tem como manter aquele patamar de vida. Agora,